vou explicar um pouco, né? O filme Parasita, ele foi o campeão Sim, do Oscar, ele ganhou o Oscar, ele ganhou de melhor filme de língua estrangeira e também ganhou como melhor filme. Teve as duas premiações de melhor filme, ele levou, para resumir, né? Então daí a gente tira a qualidade que esse filme tem e tem uhum, falar a abordagem dele, né? As coisas que esse filme aborda, elas são assim indescritíveis. O filme é sim, fantástico, fantástico em todos os sentidos da palavra. Então, como eu falei antes, eu volto a falar, caso alguém tenha alguma pontuação a fazer acerca do filme e tudo mais, pode ir pontuando aí. É um filme coreano, que daí já é uma coisa difícil de se ver, o filme coreano ganhar um Oscar. pois Porém, é, o roteiro do filme, as atuações são, são fantásticas, a fotografia do filme é belíssima. Eles conseguem, através da fotografia, também mostrar um pouco desse sentimento de desprezo, de opressão, de sofrimento e das diferenças entre classes. O contexto da obra como um todo é surpreendente e o final mais ainda, né? Eu não esperava que o final fosse aquele, mas é também fantástico não. o filme. O filme é fantástico. Dito isto, né? Como sempre, eu passo a vez para você, minha querida, e comece a fazer as pontuações, que é primeiro as Ah, damas. ah, você poderia ficar à vontade para falar, se fosse o caso. Mas é a primeira vez que eu ouço falar do filme, né? Inclusive, não esperava, né? Um filme tão, né? Que filme, né? E Como o eu falei filme? para você no privado. Que filme, né? De um teor grandioso, né? Assuntos bem relevantes. E aí eu lembrei de outras discussões que fizemos aqui, né? Ele E é fecha muito bem o nosso evidente, ciclo. fecha, com certeza, né? E aí a gente traz ele no sentido mais de reflexão, acredito eu, né? Perceber algumas coisas em relação, né, a questões de TCC, mas muito bom o filme, gostei, né? É isso que eu quero falar de início. Eu gostei muito do filme e eu não tinha, apesar dele ter sido ganhador do Oscar, né, não tinha ouvido falar nele ainda. Mas aí que bom que você teve a ideia de trazer esse filme, porque realmente ele é bem interessante e é bem para a gente refletir mesmo, né? E o título do filme já diz tudo, né? Então já começa pelo título do filme, né? Bom, a gente já começa vendo o filme vendo um parasitismo no início do filme, né? Porque é uma família que está no subúrbio, né? Que mora em um lugar super pobre, realmente eles são pobres, né? E aí começa o filme com eles querendo o Wi-Fi dos vizinhos. É, E aí, quantas pessoas não fazem isso, né? Não estou, mas aí quantas pessoas não fazem isso, né? Então, já começa o filme com esse tipo de parasitismo, e aí a gente pode perceber isso sim como parasitismo, né? Pessoas que estão usando o Wi-Fi de outras pessoas sem que essas pessoas percebam, né? O parasita ele tem disso, né? Ele está ali, né? Sem que o outro perceba. E aí tanto quanto a gente fala da biologia, né? Quando um parasita, né, está se apoderando, explorando o nosso corpo, quanto de uma pessoa, né? E aí o filme traz muito isso, né? E aí, José, eu passo para você, para você continuar, eu só vou fazer pontuações, porque aí hoje eu não acordei muito bem da garganta, e aí eita, você querendo continuar, eu posso fazer algumas pontuações, já que você já aham. conhecia o filme, viu? Mas é mais por essa questão de saúde mesmo, tá? É, o filme, ele traz um debate interessante, né? Ele traz a questão das diferenças de classes, né? Classe média alta Uhum. e classe média baixa. Ele traz a Sim. perspectiva da visão de mundo de cada um, tanto de quem está hierarquicamente, financeiramente acima, como quem está abaixo. O filme traz esse Uhum. debate que é bastante notório durante o filme, não tem como a gente não ver isso. Mas, sobretudo, também o filme
ele traz um conceito de que ninguém realmente é 100% bom, né? O filme ele traz isso. A gente Verdade. pode visualizar que o filme ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Sim. Ele não é assim porque ele tem um debate entre diferentes classes, entre classes financeiras. Não é por causa disso que ele vai estar passando a mão na cabeça de ninguém. Foi isso que eu achei fantástico, porque ele traz tanto a classe baixa quanto a classe alta com seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Como você bem falou, o começo do filme ele tem a questão já do parasitismo sendo mostrado através desse uso da Wi-Fi, né? Que aí a vizinha de cima ela troca a senha da Wi-Fi, daí o pessoal já fica transtornado porque não tem Wi-Fi, e a mãe começa a dizer várias empresas que estão ali ao redor para eles tentarem conectar no Wi-Fi, e a gente vê que eles terminam ficando tudo em cima do banheiro para poder pegar um sinal da Wi-Fi. Daí a gente vê até um paralelo, não sei se era a intenção do diretor, mas a gente vê esse paralelo de onde se localiza realmente o parasita, né? O parasita não deixa de ser aquele, biologicamente falando, né? O parasita é aquele que está em um local, digamos, com um sanitarismo não muito apropriado, onde não tem como é que eu posso dizer aqui uma palavra? Não há uma higiene, né? Isso. O parasita está onde não está a higiene. Os diferentes tipos de parasitas estão aí, onde não há higiene. E, paralelamente a isso, o diretor expõe justamente a família parasitando através desse acesso à internet dentro do banheiro, que seria o local onde a contaminação maior na casa, e também o local onde há os parasitas, né? Então, o filme já inicia com essa pancada, vamos assim dizer, né, na nossa cara. E aí a gente vê um contexto social que eu estava olhando na Coreia. As famílias pobres, eles moram em sótãos, é bem interessante isso, eles moram mesmo realmente, só que num porão, né? Porão, perdão. Eles moram em porões mesmo. É tanto que após o filme ganhar o Oscar, o governo da Coreia do Sul, ele começou a criar programas sociais para ajudar as famílias que moram nessas condições. O Oscar, eles ganharam o Oscar no domingo, quando foi, eu acho, na segunda, terça-feira, o governo já lançou um projeto social para ajudar as pessoas que vivem nessa condição. Sim. E aí já mostra que serviu de alguma coisa o filme, né? Além de fazer nossa live, o filme serviu de alguma coisa. E trazendo esse contexto, a gente vê que aquela família bota toda a esperança em cima de uma pessoa, né? Que é do filho. A esperança fica em cima do filho porque isso aí é uma coisa não muito diferente daqui, onde o filho que é a esperança da família é o filho que fizer um curso superior, né? É tanto que o pai coloca isso quando o amigo dele vai visitar, né? Que diz que universitários são pessoas diferentes, né? Ele coloca até isso. Então aí você vê que é uma coisa que a gente também vê aqui, né? É uma coisa que a gente também vê aqui quando a gente entra numa graduação, geralmente as pessoas ao nosso redor, família, tudo mais, você automaticamente, mesmo que você não queira, mas você ganha um determinado status ao redor da sua família e tal. É verdade. Especialmente se dentro da sua família poucas pessoas são formadas ou ninguém tem uma graduação. Então, automaticamente, você já ganha esse status de superioridade, independente do que você faça, né? E o filme já mostra isso, que as famílias pobres têm uma visão de que, por você ser universitário, você já é uma classe diferente, você já se torna uma classe superior. E a busca do personagem central do filme é justamente essa, né? Que ele quer, no outro ano, entrar na universidade, já que o amigo dele já é universitário e até ganhou uma bolsa para estudar fora.
E aí também a família tem essa correlação, a família usa um amigo como uma certa pressão para ele. E aí Sim. lembra muito o que a gente falou na nossa última live sobre o filme Garota Interrompida, né? Que os pais, eles cobram muito dos filhos, e hoje em dia Sim. não é mais a cobrança dos pais que têm uma condição financeira maior para que o filho tenha uma Uhum. condição social boa. Mas hoje em dia a cobrança ela tá tanto na classe alta quanto na classe baixa. A cobrança Sim. em cima dos adolescentes e dos adultos jovens para que tenham um status social, hoje em dia, ela é universal e não mais, vamos dizer assim, entre aspas, uma regalia para quem é componente das classes altas, né? E aí eu passo a fala um pouco para você, Uhum. para você pontuar aí alguma coisa mediante a esse contexto. E aí, foi bom você trazer isso, né? Porque realmente é verdade, tá? A gente vive isso diariamente, né? Quem já entrou na universidade, quem saiu, ou quem ainda está na universidade, já ouviu muito isso, né? Ah, fulano de tal tá em tal curso e tal. E realmente existe essa supervalorização, né? Do adolescente, do jovem adulto que está na universidade, porque boa parte da família nunca esteve, né? Nunca chegou na universidade, né? Não que não possa chegar, né? Mas já que esse jovem adulto chegou, né? Esse adolescente, então ele é super valorizado. E aí o filme traz isso, né? Traz essa reflexão para a gente, né? As pressões sociais estão em todos os lados, né? Não importando a classe social, né? Seja Sim, ela baixa, seja média, seja alta, né? Então traz essa questão. A gente olha para Dai, que eu acho que é Dai o nome da filha de Park, né? Que é a filha do rico. sim, E existe também uma certa pressão para que ela aprenda inglês, né? Para que ela seja boa na escola, né? Então a gente vê esse paralelo aí, né? Tanto no pobre quanto no rico vai sim existir essa pressão, né? E aí é interessante porque o pai pontua isso, né? Como você trouxe, né? Esse pessoal é diferenciado, né? Esse pessoal que está no curso superior é um pessoal, o povo não sabe de nada, né? São bem inocentes. muito inocente, não sabe o quanto a gente sofre. Muito, né? Muito inocentes, né? Então, assim, é muito interessante isso que o filme traz. E aí o que eu falei de início, né? Que eu disse que havia percebido, é que Kevin, né? Que o nome dele não é Kevin, é porque o nome coreano é bem complicado, mas Não, é o interessante, só te cortando sim, rapidinho, é interessante que para a família rica ter a pessoa como alguém que seja uma referência para trabalhar, eles tinham que colocar um nome americano e a pessoa tinha que trazer algum tipo de experiência com os Estados sim, Unidos para poder ter um valor dentro daquela família, né? verdade. E ainda tem mais essa, né? A questão da supervalorização das pessoas de fora, né? Eles poderiam valorizar pessoas da Coreia, né? Isso. Para serem os professores dos filhos deles, né? Mas aí como Kevin e Jéssica, né? Os atores, pessoas que atuam dentro da atuação, né? Como em A Casa. E aí como eles começaram a atuar como Kevin, como Jéssica, né? Pessoas diferenciadas que já tinham terminado o curso, né, eles começam a ser valorizados. Eles começam a ser aceitos dentro da família Park, né? E aí é interessante também a questão de que Kevin, ele se agarra com aquela pedra que o amigo deu, né? Como se aquela pedra, né? Como se aquela pedra fosse tudo o que o amigo deixou, né? Além de ter deixado uma possibilidade de uma nova vida, né? E aí é interessante porque o amigo dele chega com essa pedra, né? Entrega essa pedra, diz que é uma rocha, que não sei, eu acho que foi o avô dele, era O avô dele colecionador, era colecionador e nem tem mais espaço. e isso não tinha mais espaço, e ele levou para ele, lembrou dele e levou. E aí chama-o para conversar, né? E aí ele diz que ganhou uma bolsa de estudos, né? E vai para fora, e daí ele fala para o rapaz que será Kevin, né?
que é hora dele ser professor de inglês de Dai, né? Da menina rica. Da menina rica que ele pretendia namorar um dia. Ainda tem mais essa, A né? gente vê que já tem aí também uma coisa, porque ela era menor de idade, né? A gente vê que E isso, também tem um enlace de pedófilo aí também. pois é, né? Quase todo filme que a gente trouxe tem algo assim. Tem algum tipo de pedofilia, Pedofilia. né? É. É, algum traçozinho de pedofilia. Mas Porque pelo ela é menos ele muito é novinha. consciente, né? Ele é consciente. É, Que ele diz que só vai chamar ela quando ela entrar na universidade. É quando isso, a gente acredita aí de que é quando ela vai estar maior de idade. maior de idade. E aí ele traz, né, para o futuro Kevin, olha, eu só confio em você, tá? Você é a única pessoa no mundo em que eu confio Dai, tá? Para ser o professor dela. E aí cuide dela, né? Olha, preste atenção, a mãe dela é simples, né? Como eu posso descrever? É simples, tá? Eu acho que naquele momento ele queria dizer que a mãe era muito inocente e ingênua, né? Isso. E talvez ele pensasse na possibilidade de dizer que ela era simples para que ele tomasse cuidado, né? Para que não se envolvesse, para não estragar tudo. Talvez, né? Pode ser que exista essa possibilidade, porque eu acho que na cabeça dele não existia a possibilidade dele até então paquerar Dai, né? Já É que ele porque estava expondo. o filme meio que apresenta ele como o que vem a ser o Kevin, né? O filme apresenta ele como se fosse uma pessoa assim realmente boa, né? Como se fosse uma pessoa de boa Isso, índole, que, que, verdade. que passa fome, mas que tenta lutar de forma honesta. O filme apresenta Uhum, essa posição. é. E aí, o amigo dele nunca queria pensar que ele ia dar em cima da filha, né? E aí pode ser que ele tenha pensado que ele poderia se envolver com a mãe, né, em algum momento, né? Pode ser. Eu pensei Então, isso também. engraçado. É, porque dá a entender isso, né? Porque não tinha nada a ver dele falar da mãe. E aí ele fala dela, Ele né? fala muito, diz que ele vai gostar da mãe, né? Diz que ela é uma pessoa legal. É Diz que isso, ele aproveitou lá com a mãe, né? Ele, quer dizer, ele não disse que aproveitou no isso. sentido de ficar, mas ele disse que Aham, gostava dali, que a presença da mãe era boa de certa forma e tal. Aí sabe-se lá, né? exatamente. Isso mesmo. E aí vai saber, né? E aí o que me chamou a atenção é que o futuro Kevin, né, quando o amigo dele expõe tudo isso para ele diz para ele que ele é um fracasso, né? Logo eu, um fracassado, né? E eu lembro que em uma das suas lives, não foi essa live de filme, né, que você falou sobre crenças, eu acho que foi em outra live, né, que a gente está alientando aqui que lá que crenças são da TCC, né? A forma como a pessoa Foi enxerga o a que mundo, eu estava falando sobre os né? comportamentos digitais, comportamento do ambiente Pronto. virtual. Eu falei sobre Isso, isso. isso. A forma como as pessoas enxergam o mundo, né? E aí isso vai estar, essas crenças vão estar muito envoltas do que a pessoa passou, né? De como foi a história dessa pessoa. Né? Lembrando que cada um vai ter sua crença, cada um vai ter a sua forma de enxergar o mundo. Né? Então a TCC traz isso. E aí o que me chamou a atenção foi que ele disse isso, né? Logo Até esse eu sou um desvalor, né, que ele fracasso. tinha. Isso, exatamente, né? Essa crença de desvalor, essa crença, eu não valo nada. Então, pode ser que ele tenha trazido isso do pai, né? Já que o pai, né, a gente percebe que o pai é, entre aspas, uma pessoa que não teve certas oportunidades da vida, né? E o Seria pai é meio como se fosse uma pessoa que já desistiu da vida, né? Ele se apresenta assim como um isso, automático. verdade. Seria, no popular, o fracassado, né? A Então, esposa pode dele ser que ele cobra, a tenha esposa cobra isso dele e tudo. isso. Pode ser que ele tenha trazido isso do pai, né? Porque o pai, figura paterna, estava ali, cresceu junto, né? Então pode ser que ele tenha trazido isso do pai. E aí vem esses pensamentos automáticos, né? De, eu não posso, né? Eu sou um fracasso, por que é que você está querendo entregar essa responsabilidade para mim? Logo para mim, né? E aí Kevin, que agora se tornou Kevin, né? Começa a trabalhar, se apresenta na casa da família rica, E começa a a gente vê que é trabalhar. o amigo dele, né, que incentiva ele Isso, a usar a irmã para falsificar o certificado sim, dele de uma universidade dos Estados Unidos, que agora não me lembro, não me recordo qual foi a universidade, mas ele disse, também não lembro. você não disse que a sua irmã é boa em Photoshop? Uhum, Né? Quer dizer, foi até o próprio amigo que incentivou ele
a entrar no mundo da criminalidade, vamos dizer assim, porque não deixa de ser um crime, né? Falsificou falsidade Sim. ideológica. Ele foi até o amigo dele que incentivou isso. Foi quase como se ele dissesse assim, ó, se tu não fizer isso, para tu ganhar dinheiro vai ser difícil, então toma essa Uhum. oportunidade na tua vida, abraça e leva. Isso, exatamente. E aí ele vai, né? E realmente a irmã dele era muito boa em Photoshop. Na verdade, ela era muito boa de papo também, né? Inclusive, É, até em algum momento eu pensei, poxa, será que ela realmente se formou em psicologia? Porque ela tem esse poder da manipulação, né? E é bem evidente nela. Não só nela, neles, né? Mas o discurso dela é muito convincente, né? Então, era isso que eu queria trazer, né? Em relação ao que eu percebi dele, né? E aí ele vai também tentar não fracassar, né? isso, Ele abraça a oportunidade, né? E aí ele vai ter esse comportamento compensatório, né? De realmente planejar tudo para não fracassar, para que ele realmente não seja um fracasso, né? Porque exato. talvez se ele fracassasse, né, como aconteceu, né, infelizmente, né, eu falo infelizmente para ele, né, porque isso não deve ter sido fácil, né, mas isso pode ter trazido ele a essa questão de, poxa, eu poderia não ter feito, né? Mas a gente vê que ele ri, né? Em vários momentos depois de tudo que aconteceu. E aí talvez seja negação, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. Mas aí é interessante, né? Esse filme é muito interessante e ele planeja tudo, né? Então ele não pode fracassar, porque se ele fracassar, ele realmente será um fracassado, né? Até então eram só palavras, eram só pensamentos. Se ele fracassar na vida real, né, na realidade, ele realmente seria um fracassado. Então ele planeja tudo, ele planeja o trabalho para a irmã dentro do lar, dos parques, né, e ele Isso. planeja tudo. E aí vem uma série de planos, né, vem uma série de manipulações, de mentiras, falsificação, vem uma série de muita coisa, né, e aí é muito interessante. E aí se É você quiser pontuar como, alguma coisa. é como eu até falei no primeiro episódio do Psicast, ainda falta a gente gravar o nosso, né? Que é a segunda Pois temporada é, né? da Volta a gente, mas essa semana, se Deus quiser, sai. É, É. como eu falei no meu primeiro episódio lá, é até onde nós somos capazes de ir para Uhum. conseguir aquilo que nós desejamos, né? Para conseguir o status. Que é justamente o que ele procurava, né? Ele Sim. procurava o status. E aí a gente pode Isso. ver que ele procurava, na verdade, meio que ser o amigo dele, né? A gente vê isso. Ele tem uma posição de se espelhar nesse amigo. A família usava esse amigo, e aí, trazendo aquele pouco de Lacan, né? A família usava esse amigo como um espelho, mas não como um espelho que mostrava que era um espelho que mostrava o fracasso dele, era um espelho que mostrava aonde ele deveria chegar, era completamente diferente da realidade, né? Então, ele meio que foge dessa realidade e ele começa a criar mundos fantásticos e então Sim. se tornar aquele Kevin, e ele mergulha dentro dessa fantasia dele ser o Kevin, o professor de inglês Uhum. que teve uma vida nos Estados Unidos, que é uma pessoa socialmente conhecida e tal. Então, ele se coloca como essa pessoa fantástica. Fantástica no Uhum. sentido da pessoa imersa dentro da fantasia. Ele é o sujeito dentro da Sim. fantasia. Ele é a sua própria fantasia. Então, a gente meio Uhum. que vê aí que ele começa como eu falei em algumas lives anteriores nossas, né? Aquele processo de cisão do ego. É como se o ego dele fosse se dividindo. Quando ele chega em Sim. casa, ele é o nome dele eu não lembro, e a gente decorar nome italiano é difícil, né? É. E quando ele sai de casa, ele é o Kevin, ele é materialmente o Kevin, ao ponto dele pegar, então, a ter essa relação, que aí a relação que a gente pode ter como uma relação pedofílica com a filha Sim. dos Park, né? Ele tem essa Isso. relação pedofílica porque ela era uma menina. E ele Uhum. começa, de certa forma, a usar a ingenuidade dela para seduzir Sim.
seduzir ela como uma forma de um degrau social. Que aí eu vou poder subir socialmente através dessa família que agora eu estou aqui inserido. E depois ele coloca, né, interessante aí, como você já citou antes, né, agora eu vou trazer, ele coloca a irmã dentro da casa, por causa do irmão da menina lá, que ninguém sabe qual é o problema que o menino tem, né, e ele traz a irmã por sua vez traz o pai por sua vez traz a mãe. E aí toda a família fica inserida dentro daquela casa, parasitando e parasitando de forma literal. A gente não tem nem como dizer que ali era um parasitismo simbólico, não. Era um parasitismo realmente literal. Porque todos ali estavam mentindo, ninguém era o que dizia ser, e todos estavam ganhando em cima daquela família, estava sugando aquela família, detectando os pontos fracos da família. É tanto que ele, quando chega lá, o Kevin, né, quando ele chega primeiro, ele está muito assustado. A gente vê claramente que ele está assustado. E o diretor é fantástico, porque o diretor consegue fazer com que, ao mesmo tempo que a gente se sinta que a gente se sinta mal com o que eles estão fazendo com a família, o diretor também consegue fazer com que a gente crie uma empatia por eles que estão parasitando a família. E a gente fica, a todo momento no filme, a gente fica dividido. Ele consegue passar esse sentimento, a gente fica dividido entre eles estão certos, eles estão lutando para ter algo na vida, e ao mesmo tempo, nossa, tudo que eles estão fazendo é errado. O diretor ele consegue fazer isso. Que não deixa de ser também um pouco do sentimento daquela família. Né? Aquela família também tem esse sentimento. Que quando depois que todos eles conseguem, ali está, o pai, ele reflete sobre isso, né? Sobre essa questão. E aí eu trago, como eu falei, foi em qual live? Eu não sei, eu acho que foi na live da casa. Então foi na live da casa. Foi a nossa primeira live sobre filmes desse ciclo, né? Porque a primeira mesmo foi o curso. Que eu falei sobre a questão da inveja, segundo a psicanálise de Melanie Klein. Que ela vai dizer que o invejoso, ele tem aquele sujeito como o seu objeto de inveja, e ele tenta adquirir tudo que aquele sujeito tem, e ele tenta também, ao mesmo tempo, destruir aquele objeto de inveja, para que ele possa ter o que aquele objeto de inveja tem, que é tão doloroso e insuportável para ele, que ele não tenha e que o outro tem. Então, a Melanie Klein vai trazer isso, né? Que a inveja destrutiva, ela leva você a se destruir e a destruir o próximo. A gente pode ter, antes de tudo acontecer, a gente pode colocar de que a inveja do Kevin, ela era uma inveja motivadora, uma inveja produtiva, porque ele queria no outro ano entrar na universidade. Era uma cobiça, né? Isso. Então, ele tinha meio... Essa inveja que ele tinha do amigo não era uma inveja no sentido de tomar o lugar do amigo, mas de conseguir tudo aquilo que aquele amigo conseguiu. Mas no momento que o próprio amigo estimula ele a cometer um ato criminoso, que é esse de enganar a família, então ele e a família dele começam a ter essa inveja destrutiva. E eles começam a destruir a vida de uma pessoa atrás da outra, para que eles consigam aquele objeto de desejo, que é ter uma vida melhor. Mas aí é interessante a gente pontuar que, por mais que eles tenham, de fato, conseguido em determinado ponto ali, todos estarem inseridos naquela casa, estarem inseridos naquela família, terem a confiança daquela família, ganharem hora extra, estipularem os prazos que eles querem trabalhar, os horários e etc, e bababá, e bababá. Apesar de conseguirem tudo isso, de terem todo esse contexto, eles ainda assim moravam naquele porão. Eles ainda estão colocados naquele porão.
é como uma torneira que pinga no final da casa. Sim. Que por mais que você tenha conseguido algo, o seu problema original, o seu eu verdadeiro, a sujeira, ela ainda continua. A torneira ainda Uhum. continua a pingar. E é justamente aí que a gente vê que são 5 pessoas, são 5, não, 4, né? 4. São 4 4. pessoas trabalhando, e aí a gente vê que eles estão ganhando bem, porque, especialmente no caso dos 2 filhos, eles ganham praticamente. Não, não, aliás, ele ganha por mês, né? Ganha por mês, não ganha por dia, não. Ele ganha por mês. Uhum. Mas assim, são 4 pessoas ganhando de uma das famílias que dá para se entender que são as mais ricas daquela localidade. E Sim. mesmo assim, eles não conseguem melhorar de vida, e mesmo assim, eles estão inseridos dentro de um buraco. E o que é esse buraco? Que não, a melhor metáfora possível para o que a inveja leva. Porque por mais, quanto mais invejoso você é, quanto mais você conquista, mais você mergulha na podridão do buraco da sua própria existência. Sim. Salomão, né, vai citar que a inveja é a podridão dos ossos, né? Isso, exatamente. Karnal vai citar que a inveja, né, não existe inveja branca, né, não existe Uhum. inveja boa, não existe inveja gospel. É, O que inveja gosta. existe é realmente inveja, né? E a inveja leva o ser humano à podridão, né? Exatamente. Ele vai falar que existe a cobiça, né? Pode ser que a cobiça seja boa ou seja ruim, né? Mas a inveja ela sempre será ruim. E Isso, aí o filme exatamente. traz essa reflexão para a gente, né? E uma boa reflexão, né? E aí eu lembro de O Poço, né? Que quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Isso, Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a gente vê isso na prática, a gente vê isso no dia a dia, tá? Não é necessário a gente assistir filmes para a gente ver essa realidade, né? Essa realidade fictícia. A porque a gente gente vê pode isso na testemunhar. realidade mesmo, né? A gente vê isso na realidade, né? Essa ambição, né? Essa inveja. E aí é bem comum, né? No dia a dia. E tudo se volta para o imperativo do capitalismo, né? Tudo se volta para a hierarquia social, né? Para o eu quero estar no topo, eu tenho que estar no topo, né? O nosso, Exatamente. trazendo um pouquinho de alguns dados, né? O nosso país, o Brasil, é o país onde as pessoas são mais ansiosas, o país em todo o mundo, né? O Eu vi isso Brasil é o ontem. país mais ansioso do mundo, né? Eu vi antes de ontem. E aí, por que essa ansiedade toda, né? Por que isso, né? Então, vale a gente refletir sobre, né? Será que não é porque existe uma certa competição diária em relação à hierarquia social? Será que é porque não existe ambição demais, né? Inveja demais, cobiça demais, né? Será que não é porque existe um eu tenho que ter ao invés de eu tenho que ser, né? Então, vale refletir aí. O filme traz essa questão para a gente refletir, né? Porque ali, no começo do filme, a gente vê que aquela família era, porque ela não tinha. Uhum. No momento que eles não tinham nada, aquela família era. Era de Sim, fato, eles eram de fato uma família, eles eram de sim. fato uma organização, pai, Uhum. mãe e filhos. Eles eram de fato pessoas que tinham a intenção de querer propiciar para eles mesmos uma melhor condição de vida, mas a gente também vê Sim, que eles não queriam isso de uma forma, pelo menos aparentemente o filme não demonstra que eles queriam isso de uma forma criminosa, ilegal, que é o que eles terminam por fazer. Então a gente vê ali que eles são, eles tentam verdade. ali a todo instante, né, como estão ali empacotando As aquelas caixas de caixas, né? pizza, né? Você vê que a casa tá cheia de inseto. E quando vem o fumacê, que eu acho que até Sim, eu não sei se é a mãe ou se é a irmã que dizem, eles ainda fazem isso, né? Eles ainda fazem isso, mas como eles não tinham dinheiro para detetizar a casa, o que é que o pai diz? Deixa a deixa janela aberto. aberta. E quando aquela fumaça toda entra na casa,
todo mundo começa a passar mal ali, a tossir, e você vê que o pai tá olhando aquele vídeo da menina empacotando as caixas de pizza de uma forma mais rápida, né? E ele começa a reproduzir aquele empacotamento, ele começa a empacotar do mesmo jeito que a menina está fazendo no vídeo, enquanto toda a família está ali passando mal, tossindo, agoniada. Ele está extremamente sério, concentrado no trabalho dele. E aí é aquilo que eu falei antes, né? Quase como se ele tivesse assim desistido, como se ele não tivesse vendo mais uma perspectiva, né? Ele não está vendo mais uma saída, então ele meio que está vivendo por viver. E aí tem a esposa dele que cobra direto dele, né? Que fica falando da época que ele trabalhava, de quando ele trabalhava, de que agora ele não consegue. Então tem também essa pressão que é posta em cima dele a partir da esposa, né? Nem os filhos que colocam, é a esposa que termina colocando isso nele. Sim. E aí a gente vê que nesse momento aparece o cara lá e ele dá essa pedra, né? Ele dá a pedra, ele explica que a pedra era um símbolo de fortuna, né? Que era uma pedra que tinha um sentido místico e que esse sentido místico seria de que as pessoas que detêm essa pedra iriam melhorar de vida, que elas iriam ter boas finanças, etc. E você vê que principalmente o pai, ele abraça essa pedra como se aquilo dali fosse quase que um sinal divino. Aí a gente pode tirar que é aquele último abraçar, a última esperança que o sujeito que está em um cenário de miséria tem. Sim. E está abraçando aquilo dali como uma forma de se manter vivo mesmo. E aí a vida dele ganha um novo significado, que é de meio que fazer acontecer que aquela pedra seja realmente como é que é? O símbolo da fortuna, né? Isso, o símbolo da esperança. Da esperança, né? A pedra meio que se torna um totem ali, e tudo começa a girar em torno da pedra. A pedra termina sendo bem simbólica dentro desse filme, né? E quando o filho começa a trabalhar lá já de forma enganosa na família Park, então eles começam a ter. E a gente vê que eles começam já a coisas que para eles, a gente, pelo menos dá para se entender no filme, que para eles já foi algo grande, que é eles estarem felizes por agora poderem comer em um restaurante de taxistas. Sim. E a gente também vê a divisão social da Coreia, né? Porque até os taxistas têm um restaurante para eles comerem. Pois né? Essa classe social só pode comer neste determinado ambiente. Né? Mas eles estão felizes porque assim, é como se eles assim, subir um degrau. Subiu de nível, né? Subir de nível, agora eu posso comer num restaurante de taxista. E quando eles começam a ter, eles começam a deixar de ser e correr atrás desse ter. E até então o filme ele vai mostrando a outra família como uma família perfeita, né? Sim. Eles vai mostrando como aquela família perfeita, que se estrutura de uma forma completamente perfeita, e a gente sabe, mediante aos nossos estudos de psicologia, mediante a tudo que vem sendo trazido da psicologia, desde que a psicologia é psicologia, e vem estudando o contexto familiar, a gente sabe que nenhuma família é perfeita. Não. A gente sabe que nenhuma família ela traz, de fato, aquilo que a gente vê no comercial de margarina, aquela felicidade completa. Pois é. Né? A psicologia mostra isso. E não adianta a gente fantasiar, porque da mesma forma que a nossa família não é perfeita, nenhuma outra família vai ser perfeita. E quando nós constituímos as nossas famílias como a partir de nossos relacionamentos amorosos, também não será perfeito. Então, mas é algo estranho que você vê que durante todo o momento daquele filme, aquela família está sendo colocada como uma família perfeita, como uma família perfeita. Mas aí a gente começa aos poucos ver que existem algumas coisas ali
que mostram que não há essa perfeição dentro da família. Perfeição. E algumas dessas coisas são a ausência paterna, Sim. e primariamente, embora a gente veja que o pai sempre trabalha, depois a gente vê que ele, como pai presente em casa, é algo raro. E aí tem ela, né, a esposa, essa esposa que tenta manter essa estrutura do lar. Uhum. E aí a gente vê, já nos momentos finais do filme, né, quando eles estão no sofá lá, que eles vão ter a relação sexual deles já no sofá, e a família está debaixo da mesa, é como se o diretor dissesse assim, olha, ninguém é perfeito. E a família lá, do Kevin, que está debaixo da mesa, ele, a irmã e o pai, eles conseguem sim perceber que realmente não existe família perfeita. Eles percebem nesse exato ponto, porque a gente vê o pai criticando o cheiro de pobre do motorista, De Kim. isso de Kim. A gente vê ele criticando o cheiro de pobre dele. Antes a gente vê que o filho, né, o filho problemático lá, a gente vê que ele começa a cheirar todo mundo e ele diz que todo mundo ali na casa, dos novos empregados, todos têm o mesmo cheiro. E ele diz, né, que é um cheiro, ele diz que é um cheiro de pepino, não, meu Deus, é de rabanete velho. Rabanete velho. Pano, isso, pano cozinhado, né? é Também, um ele pano dá esse exemplo. cozinhado. E aí você vê que tem o preconceito, né? Que até então, como o outro tinha dito, que era uma família legal e tal, né? Que a mãe era simples. E aí você vê que tem um preconceito. Que não é porque eles são ricos que eles não vão ter preconceito com as classes baixas. Só porque eles tratam bem os funcionários. Eles eles tratam bem porque eles têm educação. Eles têm educação, mas não significa que porque eles têm educação, eles não possam ter também os seus próprios preconceitos. E nessa hora é mostrada. Mas aí também traz de que eles têm um fetiche com a pobreza. Que é quando o pai lá pergunta à esposa se ela está usando a calcinha velha de não sei quem, que era uma calcinha de pobre, porque ele disse que aquilo dali deixa ele excitado. Que no caso era a calcinha de Jéssica, né? Que fez parte da armadilha. Isso. Né, para que o motorista fosse despedido, né? Aí você vê que interessante, né? Porque eles se sentem superiores. De fato, financeiramente, Sim. eles são, não tem como dizer que não, porque de fato eles são São. financeiramente. Aí eles se sentem superiores, eles têm preconceito com as classes mais baixas, porém eles também fantasiam com essa classe. E olha só, o que move o casal, porque antes disso, pontuando antes, né, o Kim pergunta para ele no carro se ele ama a esposa, né? Ele pergunta e ele diz que de certa forma ama, que pode se chamar aquilo de amor. E aí você vê que a motivação sexual deles é através de fetiche. É como se o quente daquele casamento já tivesse se diluído há muito tempo. E aí para eles terem a sua relação sexual, para eles terem esse momento de intimidade, eles estão agora se baseando através de um fetiche. Que fetiche é esse? É um fetiche com a pobreza. E aí, Hilton, eles têm um fetiche com essa pobreza. Né? Quando ele pergunta se ela está com a calcinha, que inclusive ele diz que é uma calcinha barata. E que ele sente tesão por essa calcinha barata. Aí a gente vê que essa família não é mais aquela família perfeita. E a gente só vai perceber de fato, no final do filme, né? A gente vê isso. Assistiu Parasita, Hilton? E mais interessante de tudo é que quando ele começa a tocar os seios dela, quando ele começa a masturbar ela, e ele deixa claro que ele quer ter a relação sexual com ela, ela barganha com ele que ele compre drogas para ela. Sim. Então a gente vê que para ela manter toda aquela... eu não assisti meu jovem, assiste, depois fala comigo no privado. E aí a gente vê que para ela poder manter toda aquela estrutura que ela tinha, era necessário para ela estar se drogando. Fugir da realidade. Ela fugia da realidade. Ela criava uma realidade a partir das drogas.
Sim. E ela usava a compra das drogas como uma barganha com o marido para poder ter sexo, para o marido poder ter sexo. Uhum. Então, nesse momento, a gente desconstrói a família feliz, a gente desconstrói Sim. a família margarina, e a gente vê que, mesmo que haja um abismo financeiro entre as duas famílias, a gente vê aí que, de certa forma, todas as duas famílias são doentes. Não é isso? A gente vê que todas as duas famílias são Verdade. doentes. Aí o que é que você poderia pontuar sobre a doença das duas famílias? É bem perceptível que, como você trouxe, né, a questão de os parques terem uma certa apreciação pela pobreza, né? Como algo Mas exótico? aí é como se fosse algo exótico, né? Para movimentar a relação deles. Mas os Kings têm uma cobiça pela riqueza, né? Então, a gente pode levar isso para a questão de que sempre está faltando algo, né? Para os ricos está faltando uma pitada de pobreza e para os pobres está faltando riqueza, né? E aí o Chega a ser filme irônico. traz isso, né? Chega a ser irônico, Chega a ser realmente. irônico. E a gente vê isso na realidade, Sim, né? A gente vê isso na realidade, né? com certeza. Ricos que meio que invejam a felicidade do pobre, não que, mas aquela questão do ser, né? Ricos que invejam o ser, né? Porque eles já têm, Isso. entende? Então, E isso é bem perceptível. é tanto que você ter trazido isso me lembrou aquela questão, né, das pessoas, artistas mesmos e tudo mais, né, que aí vão para a favela, onde tem aquelas Sim, ONGs, aí tira foto com pobre, né, entregando cesta básica, aí faz campanha para o pessoal que mora em favela, né, se coloca, que estou aqui no meio do pessoal pobre, eu amo esse povo, eles que são felizes, mas nenhum desses artistas, desses ricos, que fazem todo esse movimento através de ONGs, movimentos sociais, que postam em redes sociais, que fazem campanhas, de fato, nenhum deles tem a coragem de se estabelecer dentro daquela isso. pobreza e viver como aquele pobre. Eles não têm essa coragem. Exatamente. Não tem essa coragem de deixar o poder de lado, né, e ir para a pobreza. Né? Eu lembro que eu acho que foi na live sobre relacionamentos abusivos, eu indiquei uma série que foi Não Provoque, e aí Foi. na série é sobre líderes de torcida, e uma dessas líderes, ela vai falar assim, e é uma frase bem marcante, que ela disse assim, quando você está no poder, depois que você experimenta o poder, não vai mais voltar atrás. Você não consegue mais conquistar, querer outra coisa além do Outra coisa se poder, não poder. né? Porque o poder é bom demais, né? Estar no poder, estar lá em cima, estar no topo é bom demais. Então, para Exato. que eu vou descer? Para que eu vou descer do topo, né? Isso. Então, é o que acontece. E a gente está vendo muito isso também recentemente, né? Nessa questão do isolamento, pessoas que são ricas e que estão ali e divulga, porque eu fiz isso e eu doei aquilo, né? E a Isso. gente percebe isso, mas, né, provavelmente essas pessoas não sairiam, não iriam abdicar do seu status, do seu poder para estar onde os pobres estão, Isso, né? exatamente. Mas Exatamente. existe essa certa falta de uma pitada de pobreza, né? E para Nos os pobres ricos. existem nos ricos e para os pobres existe essa falta de riqueza, né? Essa falta do Exatamente. ter, né? Tem E aí como aquela. você É o trouxe, sal, é o tempero. isso, né? E aí como você trouxe, né? Não existe família perfeita. E aí por que as famílias não são perfeitas? Porque são compostas por seres humanos e ser humano não é perfeito, né? Somos todos imperfeitos, né? Temos defeitos, temos qualidades. Então, por isso que nenhuma família vai ser perfeita. Não importa a configuração familiar, né? Exatamente. Não vai existir perfeição. Né? A configuração familiar dos 15 era uma família bem estruturada, né? Mãe, pai, né? Héteros, né? Filhos, tá? Uns filhos em que eles idealizavam também a ida para o ensino superior,
né? Porque a gente vê isso também, né? Essa Exato. questão de Dais ser boa nas aulas para em algum momento ela chegar a um nível maior em relação aos estudos dela. Então, assim, não existe, né? Não existe essa perfeição. E o pior é que a gente quase acredita que aquela família é perfeita, né? Que os parques são É, perfeitos, que eles foi- são legais, isso foi uma né? coisa que meio que me agoniou, assim, sabe, durante o filme. Uhum. Foi uma coisa que ficou meio assim, como se eu tivesse com azia, sabe? Quando você come uma coisa Sim. que não lhe digere bem. Eu senti É, isso durante não boa tá parte do certo, né? filme. Eu olhava assim, cara, não tá certo isso. Tem alguma coisa Tem de alguma errado com coisa essa família. errada. Tem que ter. Todo o tempo que eu tava assistindo o filme, eu ficava. Essa É, família não é exatamente. tão boa. Não é tão boa. Tem que ter alguma coisa de errado aqui. O que é que tem? Verdade. E aí a gente vê, né, essa questão de que a mãe usa drogas para poder se manter e poder barganhar sexo com o marido. Uhum. O marido para sentir tesão tem que ter, a mulher tem que estar vestindo roupas de outra mulher e roupas Sim, usadas, né? Roupas usadas, é uma roupa usada e para eles, como ele mesmo coloca, não é uma coisa barata, uma coisa baixa e que ele até cita o cheiro, né? Também. E aí a gente vê, enquanto a filha é muito cobrada, super cobrada, o filho é super mimado. Então, uhum, a gente vê esse contraponto dentro dessa família e isso torna, de uma certa forma, ela mais real e aí traz ela realmente para a realidade. E aí sim, a gente desconstrói aquilo que o filme vem mostrando o tempo todo, que é aquela família perfeita, de que só a família sim, pobre que é desestruturada, mas era sim, justamente porque o filme estava querendo mostrar para a gente a visão que muitas vezes nós temos das famílias mais ricas, né? Nós uhum, que não nascemos ricos, nós quando olhamos para essas pessoas que têm poder aquisitivo maior, tendemos a achar que, porque quando aparece num tabloide, tá lá na TV, seja onde for, é sempre muito perfeito. E aí nós crescemos com sim, isso, de que aquele é um tipo de família que nós queremos ser, que é o que acontece com a família do Kevin, né? Uma família que nós queremos ser, é aquilo que nós almejamos como família, porque aquilo é a família perfeita. E o filme traz a perspectiva disso mesmo, de como uma família pobre enxerga uma família rica. E depois o filme pega e desconstrói tudo e mostra, joga na nossa cara, assim, sem a gente estar esperando, aliás, né? O filme joga na nossa cara, pá, e diz, olha, nenhuma família é perfeita, seja rica ou seja pobre, todos nós temos isso, algo de podre dentro, alguma coisa fermenta de podre dentro de nós, e o filme joga isso na nossa cara, já no finalzinho, que é, ó, a cereja do bolo. Então, eu quero pontuar uma coisa, Alana, que tu falou que eu achei interessante agora há pouco, mas como eu estava falando dessa transição do mostrar, né, que nenhuma família é perfeita, aí eu deixei para pontuar sim, nessa segunda parte da nossa live, parte, que é o seguinte, como você falou, né, que sempre falta alguma coisa, né? Sempre falta essa coisa. sim, Para a família rica dos parques, falta o tempero da pobreza. Falta, por mais que o cheiro da pobreza incomode, mas é o cheiro da pobreza que também traz o tesão. sim, E para a família rica, falta o status, falta o para dinheiro. pobre, Isso. Então tem essa colocação. E aí, justamente essa questão da psicanálise, que o Freud, o Lacan e todos os outros teóricos da uhum, psicanálise, eles sempre versam ao redor da falta. Nós somos sim, seres da falta. Que é como Freud vai nomear nos seus escritos, a Das Ding, que seria algo traduzido mais ou menos como uma coisa, a coisa que nos falta. E essa Das Ding, desde que nós não entendemos por gente, ela estará nos faltando. É uma espécie de um vazio, é algo que não se acha, e durante toda a nossa vida nós vamos elaborando fantasias e desejos em busca de preencher, de achar algo que nós não conseguimos nomear. Lacan vai chamar sim, até de um objeto A. Esse objeto A é um objeto não alcançável. É algo que nós desejamos alcançar, mas que nós não sabemos o que é. Nós sabemos uhum, que falta, mas nós não sabemos o que nos falta. E no momento que não sabemos
o que nos falta, nós procuramos nomear algo para essa coisa que nos falta. E quando procuramos nomear algo para essa coisa que nos falta, e aí vem esse sujeito da ordem do desejo, que é esse desejo que tenta ser preenchido. A gente, por exemplo, a gente quer cursar um curso superior porque nós sentimos a falta de uma formação para poder ter um salário melhor, embora que depois que a gente se forme a gente veja que não é bem assim que funciona. Mas a gente tem essa falta. E quando a gente corre atrás e preenche essa falta, quando nós preenchemos essa falta e nos formamos, então nós criamos outra falta. E qual é a outra falta? Nós vemos que nós não vamos receber tão bem só porque temos um diploma superior. Então, nós criamos algo para substituir isso que já foi preenchido. E essa outra falta é o quê? Nós queremos um mestrado. Porque o sujeito que tem um mestrado, o sujeito que tem uma especialização, é um sujeito que vai ganhar mais. Porque hoje em dia, ter um certificado superior não é suficiente para gerar uma boa condição de vida. E aí nós corremos atrás do mestrado. Então, nós colocamos a nossa falta em cima desse mestrado. E nós corremos, fazemos 2 anos de mestrado, nos formamos, somos mestres na nossa área. Quando viramos mestres, nós nos deparamos que essa falta não foi preenchida. Nós realizamos o nosso desejo, mas o nosso desejo não foi suficiente para preencher o que faltava. E como nós não sabemos o que falta, nós então colocamos outra coisa em cima, o doutorado. Porque o professor que tem um doutorado, ele tem uma condição financeira melhor. E aí nós corremos atrás de um doutorado. Após 4 anos de um doutorado, nós olhamos e dizendo assim, o professor que ganha, para ganhar melhor, vem a falta retorna para nós uma pós-doc. Aí você faz o pós-doc. Aí vem a falha, essa falta bate na sua porta. E quando essa falta bate na sua porta, aí você diz o quê? Preciso ser um professor concursado da Federal. Porque um professor concursado da Federal vai ganhar dinheiro. E se você entra na Federal, você começa a ganhar um dinheiro bom, de fato, vai aparecer outra falta. E aí outra falta será, eu preciso de uma nova graduação. Essa graduação não é suficiente, eu preciso de uma outra graduação. Ou seja, nós sempre estamos tentando preencher essa falta. E é aí que a gente vê essa questão, né? Como você pontuou antes, de que para aquela família rica faltava uma pitada de pobreza. E para a família pobre faltava uma pitada de riqueza. E agora eu vou ver aqui o que o Hilton colocou aqui. Falta alguma coisa sempre me incomodou. Eis que eu encontrei uma forma de sanar isso, com uma coisa chamada contentamento. O contentamento seria um remédio nesse quesito individual, familiar. Eita, gostei, viu? Gostei, meu filho, você botou para adorar. Viu? Bom, eu já tenho minha colocação. Você quer responder primeiro, Lana? Que eu já tenho falado bastante. Vou falar, ó, eu achei interessante, eu já tinha lido, né? E achei interessante. Então responde, depois eu respondo. A gente tem que ver se esse contentamento não está mascarado, né? Porque às vezes a falta não é só por coisas mais complexas, né? Não, às vezes a falta não é só de um doc, não é só de um pós-doc, né? E aí a gente tem que ver se esse contentamento ele não está mascarado, né? É preciso ver se não existe a busca, esse desejo por coisas simples, né? E muitas vezes são coisas diárias que são simples, né? Aí eu comi uma coisa doce agora, mas tá faltando alguma coisa salgada que é para equilibrar alguma coisa no organismo que não tá bem. Eu tô necessitando de alguma coisa salgada, né? Eu já comi doce, quero salgada, né? Então, assim, sempre vai existir a falta de alguma coisa, né? E aí que bom que ele está compensando dessa forma, né? Dessa forma em se contentar, né? E muitas vezes a gente não percebe, tá? Às vezes essa falta não é consciente, né? Vale salientar isso. Dele, né? Vale salientar isso, que às vezes a falta não é consciente, consciente, né? Às vezes está lá no inconsciente, trazendo psicanálise,
Às vezes está lá no inconsciente, né? Inconscientemente você vai buscar alguma coisa. Mas aí, se ele diz que se contentou, né? Podemos chamar de resiliência, né? Exatamente. E aí, se você quiser pontuar. Foi um movimento de resiliência que ele teve, né? Ele se colocou nessa posição de resiliente para lidar com esse sentimento da falta que ele é tão constante, mas que não é só para ele. Todos nós sentimos essa falta. Todos nós temos Às essa vezes falta. Para quem a gente chegar e falar isso, né? Olha, sempre vai existir a falta de alguma coisa. E as pessoas podem até olhar para a gente e dizer assim, que história, para mim nunca falta nada. Né? Mas às vezes são coisas simples. Né? O organismo pede, né? O organismo deseja alguma coisa que está faltando. Está sempre faltando alguma coisa. Uma coisa simples, né? Toda mulher quer perder 1 quilo. Tá faltando eu perder 1 quilo, né? Né? Tá faltando eu fazer... sempre vai o homem tá faltando eu ganhar tanto de braço, tá faltando eu malhar aqui mais um pouco, tá faltando praticar mais um exercício. Então, sempre tem alguma coisa para mostrar essa falta que a gente tem. Ela, segundo a psicanálise, essa falta, ela vai se manifestar das mais diferentes formas possíveis e sempre de uma forma inconsciente, porque essa falta ela é manifesta através de um escoamento do inconsciente. E o que seria isso? É uma forma daquilo que está dentro de nós não temos consciência, aparecer de maneira aceitável. E aí vem, eu vou até, que ele colocou outro comentário aqui, que ele disse o seguinte: pois sempre me peguei com a sensação de sempre estarem buscando infinitamente por algo. O que eu encontrei para parar essas engrenagens infinitas foi o contentamento. Sempre prego isso a todos. Então, justamente, então, mexi aqui nas coisas, meu Deus. Gente, eu ainda não aprendi a mexer nessas coisas aqui, não. Sim, mas justamente, como eu estava falando, meu nobre amigo, é isso que acontece. Você teve esse movimento de resiliência. Porém, se você procurar para analisar, essa sua falta foi direcionada para outra coisa sua. Esse sentimento de falta, ele continua existindo e ele continua lhe angustiando. Porém, ele não está mais manifesto naquilo que antes era angustiante em você. Aquela manifestação dessa falta que era tão angustiante, que não conseguia lhe saciar, quando você criou essa resiliência para essa determinada coisa que lhe causava isso, ela foi para outra. Porque a energia psíquica, ela sempre vai procurar se manifestar de alguma forma. Se você suprime um sintoma, você vai ter outro sintoma. Você nunca vai conseguir se livrar de um sintoma. Daí é por isso que a gente fala da importância da terapia. Isso. Para que a gente possa se conhecer e possa entender essa nossa falta, entender como essa nossa falta pode paralisar a nossa vida, como essa falta pode nos levar a tomar determinadas atitudes que prejudiquem a nossa vida. Um exemplo disso, por exemplo, eu sempre costumo dizer: diga o quanto você bebe, diga o quanto você se droga, que eu direi o quanto lhe falta. Porque são atitudes, como a Alana falou anteriormente, são atitudes compensatórias. E nós estamos tentando compensar para aplacar essa dor que nós estamos sentindo, né? Essa angústia de ter algo ali que está dizendo assim: olha, está faltando alguma coisa em você, você tem que conseguir. Verdade. E aí, eu já conheço o... Muito bom, muito esclarecedor. Eu já conheço ele há algum tempo, a gente joga videogame e tal, tudo mais. Então, aí eu lhe pergunto, meu nobre amigo, será que essa sua falta, quando você conseguiu esse movimento de resiliência, ela não foi para a sua necessidade de ter que platinar todos os jogos da PSN? Será que não está sendo compensada dessa forma? Exatamente. Hein? Será que você não, o que a gente chama na TCC é o compensamento, né? Está compensando com a tá compensando de platinar os jogos, e na psicanálise
um movimento de sublimação, que é o quê? Para você não angustiar, você gera algo que é socialmente aceito. E o que seria socialmente aceito? Dentro do campo social do qual você é inserido dos games, assim como eu também sou, ter que platinar todos os jogos que você joga. Então, você preenche a falta através dos seus jogos. Quer dizer, isso é uma leitura... Talvez ele nem tenha percebido. Talvez ele nem tenha percebido. Como eu falei, né? Às vezes é inconsciente, né? Você tá com essa falta, né? Tem essa falta, né? Tá faltando algo. Mas às vezes você não para pensar que você tá sempre em busca de alguma coisa, né? Exatamente. Inclusive, é natural do ser humano estar sempre em busca de alguma coisa, né? Nascemos para lutar contra a morte, né? Então, assim, estamos sempre buscando viver. Estamos sempre buscando alguma coisa na vida, né? Porque exatamente. Se a gente não busca, e aí? Qual o sentido, né? É que, tipo, a busca infinita que eu quis me referir ao lado profissional, né? Crescimento financeiro e etc. Mas é exatamente isso que eu tava falando. Essa falta que a gente tem, ela não é uma falta financeira, ela não é uma falta afetiva, né? Assim, afetiva que eu falo no questão de um relacionamento amoroso. Ela é uma falta que, desde que nós nascemos, ela está presente em nossa vida. No momento que essa falta está presente, mas nós não temos noção do que realmente nos falta, inconscientemente, nós vamos criando esses símbolos da falta. Por exemplo, um dos símbolos da falta, a questão acadêmica, de ter que a graduação, como eu citei, tudo mais, formar mestrado, doutorado, pós-doc, ser concursado na federal. Isso é uma forma de você simbolizar essa falta. Outra forma de simbolizar a falta, uma pessoa que entra no mundo das drogas, uma pessoa etilista, uma pessoa fumante. Então, cada pessoa manifesta uma forma diferente de simbolizar essa falta que a gente não consegue identificar de que é. Um viciado em sexo. A falta dele não é a falta de sexo, porque ele tem sexo a todo momento, já que ele está sempre correndo atrás e está conseguindo, nem que seja pagando uma prostituta. Porém, ele ainda sente um vazio, ele ainda sente uma falta. Ou seja, se ele sente uma falta, mesmo conseguindo tanto, é porque o problema dele não é a falta do sexo. O problema dele é algo que vai além disso, mas que por ele não identificar, ele simboliza através do sexo, através da empregabilidade, através de relacionamentos que podem ser compulsivos, e por aí tem várias outras coisas que a gente pode trazer como uma forma de simbolizar a falta que nós temos. A gente traz para Kevin, né? Para Kevin faltava essa questão do reconhecimento, né, da família. Um reconhecimento acadêmico também, né? Isso, entendeu? Isso. Então, assim, faltava para Kevin, né? E aí é por isso que a gente trouxe esse exemplo, né, de questões acadêmicas. Porque faltava para Kevin ser reconhecido. Faltava para Kevin ser valorizado. Porque até então quem era valorizado era o amigo dele, né? Isso. Quem era valorizado era o amigo dele e ele era frustrado. Ele era a pessoa que era incapaz, era vulnerável, né? Não podia nada. Então, assim, ele foi em busca, né, dessa riqueza, dessa questão através do parasitismo, né, justamente e não queria falhar, porque perceba, aconteceu toda aquela chuva e ele perguntou ao pai, agarrado com a rocha, que era o símbolo da fortuna, né? E aí quero trazer aqui que a gente não deve ter esse mecanismo de esperança para se movimentar, tá? Tendo esperança ou não de que as coisas vão melhorar, é preciso ter essa movimentação de buscar a melhora, né? Exatamente. Não é porque estamos no isolamento que a gente não sabe quando é que vai acabar, que a gente não vai continuar com a vida, né? Não vai continuar com a rotina, ainda que não seja igual, seja diferente, né? Então, assim, para Kevin, né, existia essa falta, né? E aquela pedra era aquela esperança, e ele se agarrou àquilo. Inclusive, teve uma parte do filme que ele disse assim, essa pedra me persegue, né? Então, o simbolismo da fortuna perseguia Kevin,
entendeu? Perseguia ele de tal forma que ele se agarrou àquilo, a esperança de que ele podia ser rico. Né? E aí eu Justamente, trago novamente. na falta dele trazer. Desculpa ter te interrompido. Essa falta dessa palavra dele, para ele nomear o desejo dele incessante de ter um status, de ter uma posição boa socialmente, essa falta que ele tinha de nomear essa palavra, ele dirigiu para um símbolo material que era essa pedra. Isso, né? Então, ele carecia de reconhecimento, de valorização, e Hilton saiu. Ei, tchau, ele, tchau. Ele necessitava desse reconhecimento, né? Então, é tal que ele está agarrado com a pedra, aconteceu toda aquela chuva, né? Aconteceu um possível hiperparasitismo, né? Que agora era a ex-governanta e o marido, né? Que eles estavam tentando negociar. Eu não esperava de jeito nenhum que aí novamente a gente vê as aparências, né? De que aquela governanta perfeita, que é aquela governanta que todo mundo queria ter em casa, que o único questionamento do marido, do patrão, né? O único questionamento do patrão é que ela comia por dois. Sim. E aí você vê que ele já deu a dica, né? Ele deu a dica muito tempo antes. No meio do filme. Mas eu nem imaginava. Eu pensei que ela realmente comia por dois, né? Então, assim, existia aconteceu a chuva, existia uma certa negociação para um hiperparasitismo, né? Que é o parasita dentro do parasita, né? E aí, o que é que acontece? Ele está agarrado com a pedra e pergunta ao pai: pai, e agora? Qual é o plano? Né? Então, para ele ainda tinha que continuar esse parasitismo, tinha que continuar a manipulação para que ele conseguisse status social, né? Porque o plano dele era se casar com Dai Park, né? Que é a filha do senhor Park, que é o ricão do filme, né? E aí, se você quiser pontuar alguma coisa, ele até é muito interessante. Ele até coloca na hora que eles estão bebendo lá na casa, né? Quando eles estão ali bebendo, ele coloca que como é que ele fala? Agora que nós estamos sonhando acordados, né? Ele coloca isso. Agora que nós estamos sonhando acordados, sobre o casamento e tal, de morar na casa, e o pai dele diz: olha, você está trabalhando para o seu genro, a sua genra. Sogro. Nora, é pro seu sogro, isso. Sim, assim, a mãe, né? Você está lavando os pratos da sua nora. E até as meias dela. E até as meias dela, exato, isso. Então, aí você vê que aí eles já começam a abraçar uma realidade, uma fantasia, aliás, perdão, eles já começam a abraçar uma fantasia muito grande e se dissipar dessa realidade, né? Porque eles trazem isso e ele diz, né? Então, um dia essa casa será nossa, né? De certa forma. Será nossa ou será minha, que ele diz? Agora não me recordo, algo assim. E quando ele diz isso... Eu também não lembro. Aí o pai diz, não, a casa já é nossa. Nós estamos bebendo aqui, nós estamos comendo aqui, nós estamos dormindo aqui. A casa já é nossa. E o que é que um parasita faz? Se ele não é tomar o hospedeiro como sua casa. Isso que o parasita faz. Só que aí a realidade é tocada, literalmente, quando a ex-funcionária toca lá a campainha, né, pedindo para eles abrirem a porta, porque ela esqueceu uma coisa no porão. E aí vem o grande plot twist do filme para mim, mais do que saber que a mãe se drogava para ser uma mãe perfeita, e para poder suportar o sexo do marido. Mais do que isso, para mim, o principal plot twist desse filme é exatamente essa parte daí, que é quando você vê que o marido dela estava ali, fugindo de agiotas, né? Ela até disse que eles estavam ameaçando ele de matar de facada. Eu acho que ele pegou dinheiro para um paraibano, para ameaçar a facada. E eu acho que, eu não me recordo, eu acho que são 5 anos, né? Que ele estava ali, algo assim, mais ou menos.
não me Eram recordo agora. 6. Eu não lembro muito bem também, mas eu acho que eram 6. Esses 6 anos, eu acho que 4 meses e alguns dias, e 13 dias, uma coisa assim. Isso, ele diz até os meses exatamente. Porque justamente, né, ele estava fugindo desses agiotas paraibanos que queriam esfaquear ele. E antes de qualquer coisa, gente, nós somos paraibanos, viu? Nós podemos fazer piadas com nós mesmos. Mas depois de dizer que é xenofobia, Né? né? Fazer xenofobia. Nós somos paraibanos. E nisso daí, ela coloca que desde o antigo patrão, ele já morava ali. Sim. E que por isso que ela pediu a indicação, né? Que o antigo dono da casa indicou ela para os novos donos, que é a família Parker. E aí a gente entende por que ela quis continuar na casa. Porque, assim, pelo menos para mim, honestamente, quando se explica no filme de que ela era a governanta do arquiteto que tinha morado lá, foi arquiteto ou engenheiro que tinha morado lá, que tinha projetado aquela casa, mas que quando ele vendeu a casa, ela continuou na casa com a nova família. Eu, pessoalmente, eu me questionei o porquê. Me questionei, se ela trabalhou 10 anos com um cara ou mais, por que essa mulher quis ficar na casa em vez de ir com o antigo patrão? E aí a gente sabe aí no final que é porque justamente ela escondia o marido lá dentro. O marido. E vem também, junto com esse plot twist, vem o motivo pelo qual o garoto era traumatizado. Sim, eu tive uma pena, um dó dele. Eu acho que a única pessoa daquele filme todo que eu tive pena, de fato, eu fiquei assim, entristecido, foi com o moleque lá, o garotinho. Porque a gente vê que ele era traumatizado, ele começou a fazer a desenhar daquele jeito, o HTP aí gritou alto naquele momento, né? O HTP gritou alto. Pra quem não sabe, o HTP é um teste que a gente aplica na psicologia. Projetivo. Né? Onde a gente pede para a pessoa fazer alguns desenhos, que aí eu não vou dizer quais são os desenhos, mas pede para fazer alguns desenhos. A partir da forma como se desenha e etc., e uma série de coisas, nós conseguimos ali interpretar as projeções da personalidade dessa pessoa a partir do desenho, que inclusive a Jéssica, né, que ela assumiu o nome de Jéssica, sim, ela até utiliza um pouco disso para ganhar a confiança da mãe, né? E quem é esse fantasma que esse moleque falou? Aí você vê que era o marido da antiga governanta. E assim, esse último ato do filme, para mim, assim, foi fantástico. É até difícil descrever ele, porque a gente pega eles descobrindo que alguém já parasitava aquela família antes deles. E meio que eles sentem pena, mas eles sentem um pouco de pena, mas ao mesmo tempo que eles sentem pena, eles também se sentem como um confronto, né? Eles têm como um confronto, eles têm como pena, têm como um confronto, porque eles estão na mesma posição, né? Então tem isso. Eles estão na posição de estarem parasitando, então eles sabem o que aquela família passou ali, mas ao mesmo tempo também é aquela coisa. Se a gente deixar, eles podem tomar o lugar que a gente tomou deles. Então, assim, aí tem esse movimento dessa inveja, né? A gente volta de novo à questão da inveja, porque no final, aquela briga do final é por pura inveja, para ver quem consegue parasitar aquela família. Sim. Né? É fantástico. Eu não sei se você percebeu uma coisa que eu devia ter dito no começo da live, mas eu esqueci. Que todos os planos do filme, a fotografia do filme, como eu falei na live anterior, é fantástica. Todos os planos do filme, ele tem uma tipo de linha divisória que coloca os ricos de um lado e os pobres do outro, ou os ricos acima, o pobre abaixo, o rico na frente, o pobre atrás. Pode prestar atenção. Eu até recomendo que você assista de novo e você vai pegar essa nuance, né? Essa nuance. Você vê que quando a mãe está subindo a escada com o Kevin, a primeira vez, né, para ver a menina lá, você vê que mostra ela subindo quase como se fosse uma escada rolante. E você vê o Kevin lá atrás dela. Então você vê que tem. Quando o Kevin está lá em cima,
quando a governanta vai chamar a mãe, assim que ele entra na casa, o vidro da casa, ele tá dividindo o Kevin e a governanta desse lado e a patroa desse lado aqui. Então, o filme tem esse brincar. No escritório também, né? Quando o Kim vai se Isso, apresentar para Park, né? como Inclusive, Kim, ele motorista. não senta, isso. Ele não senta enquanto o senhor Park não dá a autorização, né? Uhum. Ele fica olhando para Park e esperando que ele fale alguma coisa, né? Para autorizar que ele sente, para dar essa permissão, né? E aí, Exatamente. realmente, eu não tinha percebido, não tinha. Mas aí que bom que Toda, você trouxe. todas as cenas do filme, é por isso que eu tô dizendo, eu recomendo que depois você assista. E quem está assistindo a live, quem for assistir depois no YouTube, preste atenção nisso, se não prestou atenção, se não assistiu o filme quando assistir, preste atenção nisso, que todas as cenas que tem pobre e rico sempre tem uma distinção de onde eles estão, mais na frente e mais atrás, ou uma divisória entre eles. Na cena do sexo lá, o casal, você pode ver que eles estão embaixo da mesa, Sim, enquanto o casal rico está em cima do sofá. Então, verdade. o filme ele brinca com esse jogo de câmeras que mostra Posições, é. as diferentes posições sociais, que vai mostrando que eles estão a todo tempo sendo superiores à, à família do Kevin e às outras pessoas que não são socialmente do mesmo nível que eles. O filme mostra isso de uma forma bem sutil, é muito sutil, mas é fantástica. E aí a gente traz, né, o Joseph, desenvolvimento. Oi? é, eu lembro, o que eu percebi também é que quando Park começou a falar do cheiro de pobre de Kim ele ficou extremamente Magoado. ressentido, né? Ele ficou ressentido. Né? É. Ele está Ele embaixo da ficou mesa e ressentido. Isso. Ele ficou ressentido e mas ele não, meio que não elaborou bem essa mágoa, né? Ele meio que quis guardá-la, né? E aí ele teve todo aquele ataque de raiva, né? E naquele momento ele vai pegar a faca e enfia no coração de Park, e a né? gente A vê gente até pode, quando ele sai de um carro com a patroa para fazer as compras para o aniversário do menino. sim, E sim, isso, ela, naquele ela, mesmo tá, dia. ela tá no banco, né? Ela tá lá no banco, ela tá no banco de trás do carro, obviamente, e ela tá com os pés colocados no coisa da cabeça do banco da frente do passageiro. E ela tá lá conversando, convidando o pessoal, vamos participar. E aí ela percebe o cheiro de pobre que o Kim tem, né? Que ela não tinha percebido Sim, até então, mas que o marido tinha falado no dia anterior. Ela consegue perceber esse cheiro de pobre. Quando ela percebe, ela se cala e bota a mão assim é, no nariz, como quem diz, realmente meu marido estava certo, ele fede. E ele isso, percebe pelo retrovisor, ele percebe, e aí novamente ele, é, para confirmar, só que tipo, ele não vai perceber que é o cheiro da vida dele, né? uhum, Ele não vai perceber de forma alguma. Inclusive a gente vê que antes de pular para a parte final, apesar de já estarmos na parte final, né? Quando tem a chuva e eles conseguem fugir da casa sem serem percebidos, quando eles chegam na residência, na residência deles, tá, as casas estão inundadas, tá tudo inundado lá, e ele pergunta se o Kevin fechou a janela, né? Então você fechou a sim, janela. E aí a gente vê que o diretor desse filme é fantástico. Porque no começo do filme, a gente vê que o pai quer a janela aberta, justamente porque a janela aberta ventila, a janela aberta faz chover sim, o fumacê para é, matar as isso, pragas. de graça, é, Então, tem essa questão. E no final do filme a gente vê que a mesma coisa que se viu para eles, de certa forma, beneficamente, no final do filme foi o que desestruturou toda a família. E aí a gente vê aquela família que chega lá, a casa está toda inundada,
o pai começa a pegar algumas medalhas, algumas coisas ali para o seu objeto, como diria Winnicott, seu objeto transicional, né? Ele começa a pegar aqueles objetos que dão uma certa sensação de segurança, de conforto. O do Kevin, como a gente já falou antes, é a pedra. Isso. Ele vai lá e ele pega a pedra. Não, Jéssica foi a melhor. Eu não esperava também. A melhor coisa daquilo tudo para mim, naquela parte da enchente, foi a parte de Jéssica. A parte de Jéssica ali foi fantástica. Porque todo mundo está em algum lugar na casa tentando recolher algo, né? A gente vê ali, todo mundo tentando fazer alguma coisa, tal, daqui, dali. E o lugar que ela vai qual é o lugar? O banheiro. O banheiro. O banheiro. Que está transbordando de fezes. Pois é. E ela senta nesse banheiro. E ela passa a noite sentada no banheiro que está transbordando de fezes. E o banheiro era o único lugar que tinha o quê? Wi-Fi. Ai, ai. Será a sociedade atual? Exatamente. É a sociedade atual, onde não importa onde você esteja, o que esteja acontecendo, desde que você tenha a Wi-Fi, desde que você tenha internet, desde que você consiga acessar para você fugir da sua realidade. Fugir da realidade. E viver desse mundo virtual. Até como eu falei na minha live, que inclusive está disponível no YouTube, minha live sobre o comportamento em ambiente virtual. Né? É justamente isso. A angústia que nós temos mediante a nossa realidade, ela termina sendo aplacada através das redes sociais. Porque nas redes sociais eu posso praticamente ser o que eu quiser. Eu posso ter a minha casa sem ter um reboco feito, mas aí eu posso ter um iPhone que eu fiz de tudo para comprar esse iPhone, gastei o olho da cara para comprar ele, e aí eu vou para um hotel, para algum lugar, peço para usar o banheiro e tiro uma foto com o meu iPhone e pronto. Postei a foto, todo mundo vai achar que eu vivo muito bem, porque eu estou num ambiente bonito e, sobretudo, eu tenho um iPhone novo. Né? Eu tenho um iPhone novo, que é algo extremamente caro, então é algo que vai me trazer, pelo menos dentro da rede, vai me trazer um determinado status social. Status social. Em contrapartida, no meu mundo real, eu estou sentado em cima de um vaso sanitário transbordando fezes. Isso. Que é justamente esse contraponto que o filme mostra, é uma crítica fantástica ao que a gente está vivendo hoje. Verdade. Onde a gente se ilude com que afinal o começo do filme já é esse, né? Mostrando o desespero da família para poder acessar a internet. O filme já começa com isso. Ou seja, o filme já mostra que hoje em dia nós é meio que um contraponto com a família lá Parque. Eu vou pontuar isso aqui, depois eu quero que tu dê a tua visão. Eu não sei se você teve a mesma leitura que eu, né? Talvez sim, talvez não. É bom a gente... No começo do filme ele mostra o quê? Que a família pobre ela tem essa ligação com a internet, porque a internet é uma vazão, como eu falei anteriormente. É uma forma de você se expressar como aquilo que você não é uma forma de você amenizar também as suas dores através da fantasia do virtual, e também é uma forma de você esquecer da sua realidade ali, vendo a vida dos outros, ou sonhando em ter aquilo que aquelas pessoas têm que você vê na internet. E, quando vai para a família Parque, eles têm os mesmos desejos e as mesmas fantasias. O diferente é que, em vez da família Parque estar mergulhado na internet para tentar criar essas fantasias e movimentar essas fantasias, eles criam isso a partir do social. Eles querem mostrar para os outros toda essa beleza que a família pobre procura na internet. Eles querem mostrar
através de encontros sociais, que o Kevin até no final Isso. pergunta, você acha que eu me inseria, que eu faria parte, né? Que eu faria parte disso? Ele até questiona, que é justamente isso. E é bem interessante, você pode ver que os vícios em aparelhos digitais e tal, em redes sociais, quase sempre estão correlacionados a pessoas de status socioeconômico mais baixo do que pessoas de status socioeconômico alto. Você vê muitos artistas, atores, o repórter, que quando às vezes é entrevistado, eles dizem que não passam muito tempo na rede social, alguns dizem que não tem, ou que fizeram por causa que o produtor disse para fazer, ou que era para divulgar o seu trabalho, mas que eles não tinham redes sociais, enquanto socioeconomicamente mais baixas as pessoas tendem a ter uma rede social. Por quê? Todos almejam mostrar para o outro uma felicidade e uma completude que não tem. Mas a diferença Estamos em guerra. Estamos em guerra. A diferença é que uns buscam de um jeito e outros buscam de outro. Agora eu peço que você faça a sua leitura aí desses dois contrapontos. É interessante isso que tu trouxe. E aí, na verdade, todas as leituras que você traz são bem interessantes, né? E essa é mais uma, tá? Essa questão, como eu falei, né? Estamos em guerra, né? Guerra dentro de subgrupos, né? Guerra dentro das classes, né? Se a gente olha para os ricos, lá também existe guerra, né? Se a gente olha para os pobres, também existe guerra. Então, assim, mas o que vai existir são as diferentes formas de lidar com essas guerras, né? As diferentes formas as ferramentas usadas, né? Isso, os mecanismos são diferentes, né? As compensações são diferentes, né? E aí a gente percebe isso no filme, né? Que realmente existe um certo vício tecnológico na família pobre, né? Que é dos 15. Mas existe essa escassez de tecnologia em relação a vício, né? Nos parques, né? Então, isso mostra pra gente algo que é real, né? E por que os parques não têm essa necessidade de estar se mostrando? Porque eles já são. Né? Isso mesmo. A sociedade já porque sabe. Ele já tem. Isso, ele já tem, então pra quê? Né? Mas aí, o que é que eles fazem? Eles mostram, né? De forma social, né? O pessoal sabe que a gente tem, eles sabem, mas vamos reafirmar isso, né? Vamos juntar aqui o pessoal de última hora mesmo, né? Uma festança aqui, né? É assim, uma festa legal, bem organizada, né? Porque eles sabem, é tal que ela convida as pessoas no telefone e ela meio que diz assim, olha, vai, não precisa levar presente. Né? A comida você já sabe como é, né? Daquele meu jeito, do meu estilo, né? Uhum. Então, assim, as pessoas já sabem quem eles são, né? Então, quando as pessoas não sabem quem são os 15, né? Eles só se reafirmam, né? Os parques só se reafirmam. Isso, os parques só se reafirmam, né? Porque eles já têm, só precisam reafirmar, mostrar que eles têm, que eles sabem, que eles são organizados, né? Mas os 15 eles não têm. Tá? Então eles têm esse vício de mostrar, né, que eles querem, o que eles querem ser, o que eles idealizam para eles mesmos, né? Então a minha leitura em relação a essa questão é essa. Outra coisa que eu quero trazer bem importante, que eu já trouxe, né, em relação à mágoa que quem ficou de parque, né? A gente pode trazer isso como um sintoma que ele é mal interpretado, ou um sintoma que ele meio que é guardado, né? Às vezes eu trago para ansiedade, tá? As pessoas, e como eu trouxe na outra live, né? O nosso país, ele é o país mais ansioso do mundo. Mas aí muitas vezes as pessoas, elas tentam fugir dessa realidade de que elas são ansiosas. Então elas negligenciam isso, elas negligenciam o cuidado com a saúde mental, tá? Então, o que é que acontece? Existe uma percepção de ansiedade, né? Porque geralmente o transtorno de ansiedade ele é mais fácil de ser diagnosticado, né? Pela própria pessoa. Verdade. É claro que vai ter que haver uma avaliação clínica e um diagnóstico dado pelo profissional, isso. Né? Até para saber se realmente é. Mas,
se realmente é, né? Se não está ligado a outros transtornos. Exatamente. Mas, assim, pode prestar atenção. Eu não sei se já aconteceu com você, pessoas lhe procuram, tá? E dizem assim, eu acho que eu tenho ansiedade. Essa pessoa percebe que tem ansiedade, né? E aí, trazendo para Kim percebeu que estava magoado, mas ele preferiu fazer o quê? Guardar aquela mágoa. Guardar. Né? Então, as pessoas trazendo para transtornos, né, essa questão de sintoma, essa questão de reconhecimento de sintoma, né, as pessoas preferem guardar, não, é coisa da minha cabeça, né, foi só um dia de insônia, foi só um dia, não foi só daquela vez. Só que aí os sintomas vão piorando, né, e as pessoas vão tentando compensar com outras coisas, e aí vão fugindo dessa realidade da ansiedade, até que vem uma coisa pior, né? Até que Kim acabou esfaqueando o Park, né? Uhum. E aí talvez esse ataque de fúria dele estivesse ligado à questão de ele ter ficado magoado porque falaram do cheiro de pobre dele, né? Então você vê a mágoa dele. Inclusive, quando ele só ataca e mata o Park lá, porque o Park pede a chave do carro, né, para levar a esposa dele para Jéssica para o pronto-socorro, né, porque não dá tempo da ambulância chegar. Aí ele joga a chave, só que ele tá tão ali sem ação porque ele tá vendo que o cara só tá atacando a família dele, né? Ao mesmo tempo, ele também não pode chamar pelo nome da família, porque ninguém sabe que é família dele. E aí, quando tá nesse processo todo, ele joga a chave de qualquer jeito, a chave cai, e o bicho lá cai com a esposa dele em cima da chave. Né? A esposa perfura ele com o correio de churrasco. Mas a fúria dele para matar o Park é quando ele puxa o cadáver do marido da antiga governanta, e quando ele puxa o cadáver, que ele puxa para pegar a chave, ele sente o cheiro de pobre. Isso. Aí quando ele sente o cheiro de pobre, ele pega a chave na ponta do dedo, eu não tenho nada a ver com a chave. Ele pega a chave assim, na pontinha do dedo. Na ponta do dedo. E com a outra mão ele tampa o nariz. E realmente aquele cara tava sujo, né? Porque ele fazia muito tempo. 6 anos sem tomar banho. Anos sem tomar banho. Então ele tava assim com um cheiro de pobre pior do que o de Kim. Né? Então ele tem esse ataque de fúria. De sangue. Isso. Então, a gente sabe que festa foi. Exatamente. Então, assim, isso foi o gatilho para que ele tivesse aquele ataque de fúria e pegasse a faca e metesse nele, né? E aí o que acontece com a ansiedade? Foi quase como se ele tivesse dito assim: se fosse eu ali, caído, morto, ele ia ter nojo de mim. Isso. E aí aquela mágoa que estava guardada, né, veio à tona. Exatamente. Através da fúria. E aí vamos prestar atenção em relação à questão do sintoma, né, em relação ao que a gente sente, percebe e acha que não é. Né? Não que a gente deve ficar paranoico com essas questões de sintoma e tal. Mas é bom, como a gente vem sempre reforçando nas lives, né, procurar um profissional. Isso. Tá? Porque como a gente vem sempre reforçando, né? Às vezes a pessoa aparentemente tem um sintoma. Como tá sendo o exemplo que você já botou aqui, né, da ansiedade, né? A pessoa tem a cor da ansiedade, eu sou ansioso, vai lá no Dr. Google, realmente eu tenho transtorno de ansiedade. Eu tenho, Só que aí depois a pessoa tem os momentos que está bem, está feliz, está alegre. Eu não preciso procurar ajuda, aquilo dali foi um lapso, uma fraqueza. Foi algo passageiro. Né? Foi algo passageiro. Porém, esse sintoma de ansiedade que a pessoa sentiu, talvez nem seja uma ansiedade. Por isso a importância da ajuda do profissional de psicologia. Porque muitas vezes você aparece com um sintoma que você pode achar que é uma coisa e é outra. Você pode dizer, não, eu estou ansioso, e quando você chegar, o profissional, quando forem aplicados os testes, forem feitas as primeiras sessões e tudo mais, porque, lembrando, gente, um bom profissional de psicologia,
ele não vai dar o seu diagnóstico na primeira sessão que você for. É bom até ressaltar isso. Se você for no profissional de psicologia e ele der o diagnóstico, na primeira vez que você botar o pé lá, Sim. Pode ter certeza que ele não é um bom profissional. Pode correr desse profissional. Por quê? Corra. Eu falo, e a Lana vai concordar comigo, porque nós somos pessoas, além de sermos psicólogos, também, e... Cadê quem é? É Luiz. Luiz. E o que acontece? A gente fala também como pessoas que já estiveram dentro do set terapêutico como paciente, e não como psicólogo. Sim. E nós chegamos no set terapêutico e trazemos nossas demandas, né? Porque isso, porque eu tô com ansiedade, eu tô com isso, eu tô com aquilo outro. E quando o processo terapêutico vai andando, muitas vezes você descobre que aquilo que você trouxe no primeiro momento não condiz com nada do que realmente você tem. Nada. Às vezes condiz, logicamente. Mas às vezes não condiz com nada do que você achou que você tinha. Você pode chegar achando que você tem uma depressão e pode ser outra coisa. Porque a gente sabe que, como a gente já falou nas lives anteriores, a questão da bipolaridade, a questão do borderline. São coisas que trazem sintomas de depressão, mas não são depressão. Isso. A própria ansiedade, quando a pessoa está em crise de ansiedade, também pode, não toda crise de ansiedade, mas também pode trazer junto com ela um sintoma depressivo. Então, às vezes você acha que a depressão é uma ansiedade, às vezes você acha que é uma ansiedade, mas não é uma ansiedade, é uma depressão e você está angustiando porque você não está vendo as coisas acontecerem de forma positiva como você estava esperando. Isso. Então, por isso que é importante a gente não se autodiagnosticar e procurar um profissional. E como eu falei anteriormente, e reforço novamente, porque quanto mais reforçar, ainda não vai ser suficiente, nenhum profissional de psicologia dá o seu diagnóstico na sua primeira sessão. Se você for no psicólogo, ele der um diagnóstico na primeira sessão, corra desse indivíduo, corra dessa criatura, porque ele não é um bom profissional de psicologia. A gente necessita de várias sessões, a gente tem alguns procedimentos que nós realizamos com você, dependendo da abordagem, são procedimentos diferentes, logicamente, mas no final todos convergem para o mesmo ponto, que é saber aquilo que você está sentindo. E aí a gente pode, então, fechar um diagnóstico para você. Mas não, alguém colocou uma coisa aqui. Obrigada. É um amigo meu. Tá parabenizando. Muito obrigado. Obrigada. E o que acontece é exatamente que muitas vezes nós estamos adoecendo sem estarmos doentes. Por exatamente. Isso que é bom. Porque aquela família... E às vezes pode falar. Estamos doentes, e às vezes estamos doentes e estamos negando a doença. Estamos doentes e vivendo como saudáveis. Como saudáveis. E aí, deixa eu só fechar a questão do exemplo que eu trouxe de ansiedade, né? Às vezes, essa ansiedade pode se transformar em um transtorno de pânico. Né? É algo muito Porque a ansiedade, que é muito pior, são muito mais intensos os sintomas. Né? E pode sim, não é todo caso, tá? A gente traz isso aqui, a gente reforça, não é todo caso, mas isso pode se transformar em um transtorno de pânico, né? Aí trazendo para o filme, né? Aquela mágoa se transformou num ataque de fúria, entende? Isso, então, exatamente. O Lula colocou aí, eu sou super sincero a vocês, eu já fui numa psicóloga e não gostei do atendimento dela. É normal de acontecer. Pode acontecer, justamente pela questão do vínculo terapêutico, que às vezes não é estabelecido, tá? Não é obrigatório você chegar num psicólogo ou numa psicóloga e já ter aquele vínculo, né? Às vezes demora para se estabelecer um vínculo, demora para se estabelecer essa confiança entre paciente e profissional, tá? Às vezes o vínculo não é estabelecido. Se você percebe que você não está conseguindo confiar naquele profissional, que você percebe que não está conseguindo, vá para outro, né? É o que a gente aconselha, vá para outro, né?
Inclusive, é essencial que nós também, como profissionais de psicologia, ao percebermos que nós não estamos conseguindo criar um vínculo com o paciente, Sim, passar o paciente para outro profissional. sim. Porque há diferentes Acontece. tipos de pessoas e nem toda pessoa vai conseguir criar um vínculo com você, profissional. Você, paciente, Isso. não vai conseguir criar um vínculo com todo profissional de psicologia. E aí é interessante também que o profissional tenha a sensibilidade dele perceber que não foi criado esse vínculo e que ele repasse a pessoa para outro. Porque, por exemplo, algumas demandas podem surgir no meu atendimento clínico que combinem mais com o perfil de Lana, com a abordagem que Sim, Lana conduz. E aí, se eu manter esse meu paciente ali naquele set terapêutico que não está andando, por quê? Porque aquele paciente é um perfil que se encaixa melhor com as diretrizes de Lana, eu só vou estar adoecendo esse meu paciente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu percebi que aquela demanda combina mais com o estilo da abordagem de Lana, com as diretrizes de funcionamento dela. Eu mando para a Lana. A mesma coisa com ela. Se ela vê que aquela pessoa tem alguma demanda que se encaixa mais com a minha, manda para mim. Porque não é uma. Na área de saúde, a gente não tem que ter o outro profissional como inimigo. Tem que ter como um amigo. Porque nós não estamos numa guerra de profissões. Nós estamos numa guerra pela saúde mental. E para nós vencermos a guerra da saúde mental, nós temos que estar juntos como profissionais. E não separados. Reconhecer limites, né? Reconhecer limites. Então não achem estranho se chegarem num profissional e o profissional indicar vocês para outro profissional, porque às vezes é o profissional que não consegue estabelecer o vínculo com o paciente, né? Não consegue ter esse. E às vezes até questão de abordagem também, como o José trouxe. Né? Por exemplo, a Lana pode pegar um caso aí, onde ela realiza a psicoeducação necessária para o sujeito vai lá, ela realiza essa psicoeducação, e o sujeito melhora com aquele sintoma que ele trouxe, ele fica estabilizado. Porém, ela pode perceber que esse indivíduo, ele necessita de uma análise, ele necessita de um aprofundamento nas suas manifestações inconscientes e tudo mais. O que é que ela faz? Ela passa para um profissional que tem uma abordagem de psicanálise que fará esse manejo. A mesma coisa, um profissional de psicanálise vê que um paciente ainda não está pronto para ter feito uma análise e que ele necessita, naquele momento, de uma psicoeducação, o que é que ele faz? Ele encaminha para um profissional de cognitiva comportamental. Após a psicoeducação ser realizada, ele é mandado de volta para o profissional de abordagem psicanalítica e a análise aí dá o seu começo. Tem que ter essa percepção e essa sensibilidade entre os profissionais. Sim. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente. Psicoeducar significa fazer com que o indivíduo seja seu próprio psicólogo, seja seu próprio terapeuta, tá? Que ele mesmo consiga lidar com seus problemas, né? Sem depender do profissional. Eu vi em uma revista que abordava sobre ansiedade que o Brasil é o primeiro país do mundo em nível de ansiedade. Eu já bati isso aqui. Inclusive na outra parte, não foi da live, nessa novamente, realmente é preocupante, né? Joseph falou que viu ontem, eu vi antes de ontem, né? E aí a grande interrogação, por que o nosso país é tão ansioso? Né? Pode ser mais um tema. Justamente por causa dessas questões, né? Verdade, muito bom. Inclusive, a ansiedade é algo bem atual, né? É algo que a gente pode fazer. Tão cedo vai deixar de ser algo atual. A ansiedade. Tão cedo. Então, assim, no mais, eu acho que a gente deu para fechar a questão do filme, né? Que, no final de tudo, eu trago novamente a Melanie Klein, que diz que o invejoso, ele luta tanto para destruir aquele quem ele inveja, que transforma num objeto de inveja, que quando ele destrói esse sujeito, ele perde o sentido pelo qual ele estava vivendo, ele termina também se autodestruindo, e é o que acontece com a família do Kevin, que quando eles destroem o seu objeto de inveja, é o Parasita que ganhou o Oscar. É o Parasita. Parasita.
Quando ele destrói esse objeto de inveja, o que acontece com eles é que eles também terminam por se autodestruir, porque aquele objeto não mais existe. Eles não têm mais o que invejar, porque eles destruíram o que gerava a inveja. E aí eu peço para que você termine aí, que nossa live daqui a pouco vai ser cortada pelo Meu Instagram. Deus. Vou terminar. O Parasita, a maior mensagem que ele traz para a gente é a questão de algo que está se aproveitando de nós, né, sem que a gente perceba, né? Então, a maior mensagem que ele pode trazer para a gente é isso, né? Da gente acabar refletindo sobre quem é que está explorando de nós sem que a gente perceba. Quem é que está habitando em nossa casa, né? Será que é algum transtorno? Né? Quem está sugando a nossa vida? Está sugando a nossa vida, né? Será que é... O que é que será? Né? Eu trago o Parasita, né? E trago a questão do bode expiatório novamente, né? Aquela live que a gente fez sobre o relacionamento abusivo, né? O outro que está inserido no relacionamento abusivo não deixa de ser um parasita. Isso, né? Então, quem é o seu parasita, né? Será que é um abusador, né? Nessa sua relação é a sua abusiva? Família, é o seu esposo, é o seu namorado, Isso. é a sua namorada, é você mesmo, é você mesmo, é seus filhos, é seu videogame, é seus livros. Quem é o seu parasita, né? Quem que está sugando você? Exatamente. É a maior mensagem que o filme traz pra gente. E agora, obrigada. Tem 20 segundos, eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Lana por aceitar a parceria das nossas lives. Nós vamos fazer mais lives, quando terminar aqui eu vou falar com ela para combinar alguns temas sugeridos por vocês anteriormente. Quem tiver algum trampo a sugerir, mande no privado da gente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que estavam presentes até aqui